Bem-vindo ao canal Matuem. No episódio de hoje veremos a resolução da questão 34/49 do vestibular de verão 2019 da UEM sobre combinatória. Então é isso, faça já sua inscrição, dê sua opinião, comente e compartilhe. Questão 34/49. Uma escola identifica as cadeiras e as mesas das salas de aula com etiquetas alfanuméricas. A etiqueta de cada cadeira é composta por uma sequência de 2 vogais escolhidas entre as 5 possíveis e de 4 algarismos escolhidos entre 0, 1, 2, 3 e 4. A etiqueta de uma mesa, por sua vez, apresenta 2 consoantes escolhidas entre as 10 primeiras consoantes do alfabeto e 4 algarismos escolhidos entre 5, 6, 7, 8 e 9. Por exemplo, uma possível etiqueta para uma cadeira é AU1302. E uma possível etiqueta para uma mesa é CD6787. Com base nessas informações e em conhecimentos correlatos, assinale o que for correto. Alternativa 01. O número de etiquetas distintas possíveis para as mesas é o dobro do número de etiquetas distintas possíveis para as cadeiras. Iremos calcular, então, o número de etiquetas tanto para as mesas quanto para as cadeiras. Em relação à cadeira, iremos calcular da seguinte forma, tomando decisões. No caso, a primeira decisão é escolher uma vogal, a segunda, escolher uma vogal, a terceira, escolher um algarismo e assim por diante. Nesse sentido, temos que a primeira decisão, escolher uma vogal, temos 5 vogais, portanto, o número de possibilidades possíveis de escolha é 5. Independente da escolha feita na decisão 1, a próxima decisão de escolher uma vogal pode ser feita de 5 formas. Afinal, podemos repetir a vogal. Independente do que foi feito na decisão 2, a decisão 3, escolher um algarismo entre 0, 1, 2, 3 e 4, pode ser feita de 5 formas, pois temos 5 algarismos aqui. Independente das decisões anteriores, a decisão 4, de escolher um algarismo, também pode ser feita de 5 formas, afinal podemos repetir o algarismo. Com este raciocínio, na decisão 6, a última, escolher um algarismo também pode ser feita de 5 formas. Como o número de opções de uma decisão não muda com a escolha feita na decisão anterior, podemos então usar o princípio multiplicativo, que consiste em multiplicar as possibilidades das decisões tomadas. Nesse sentido, pelo princípio multiplicativo, temos 5 elevado a 6 etiquetas para as cadeiras. Fazendo de uma forma um pouquinho diferente, que é de uma maneira corrida, vamos raciocinar da seguinte forma. Para construir as etiquetas de uma mesa, podemos proceder com 2 decisões. Sendo a primeira decisão, escolher 2 consoantes. E a segunda decisão, escolher os 4 algarismos. E nesse sentido, como o número de possibilidades para determinar os 4 algarismos independe da escolha particular tomada na decisão anterior, de escolher as 2 consoantes, poderemos multiplicar o número de possibilidades da primeira decisão com a segunda decisão, obtendo assim o número de etiquetas. Em relação à mesa, podemos escolher as 2 consoantes, sendo 10 consoantes possíveis. A primeira tem 10 possibilidades de escolha e a segunda 10 possibilidades de escolha, afinal podemos repetir. Portanto, existem 10 ao quadrado formas de escolher 2 consoantes. Independente dessa escolha, afinal, escolher consoante não interfere na escolha de algarismo. Podemos escolher 4 algarismos dentre 5, 6, 7, 8 e 9, tendo então 5 possibilidades para cada algarismo, sendo que temos que escolher 4, então 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que dá 5 elevado a 4 formas de escolher esses 4 algarismos, podendo repetir, afinal não foi dito que deveria ser distinto um algarismo do outro. Pelo princípio multiplicativo, existem 10 ao quadrado, que é o número de possibilidades da primeira decisão de escolher as 2 consoantes, vezes 5 elevado a 4, que é o número de possibilidades de escolher os 4 algarismos. E, manipulando essa expressão, temos que 10 ao quadrado pode ser escrito como sendo 2 vezes 5 ao quadrado. Distribuindo esse expoente,
2 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, propriedade de expoente, bases iguais, ou seja, base 5 igual, soma os expoentes e repete a base, propriedade de expoente também. Assim, temos que existem 4 vezes 5 elevado a 6 etiquetas possíveis para as mesas. E, portanto, observe que o número de etiquetas para as mesas é diferente do dobro do número de etiquetas das cadeiras. Portanto, a alternativa 01 ela é falsa. Alternativa 02. O número de etiquetas distintas possíveis para as mesas, com todas as letras distintas e com todos os algarismos distintos, é igual a 10 fatorial sobre 8 fatorial mais 5 fatorial. Iremos proceder da mesma forma que fizemos na alternativa 01. Iremos primeiro determinar o número de maneiras de escolher duas consoantes, com uma diferença, em que não podemos repetir mais. Agora, a decisão 2, escolher 4 algarismos, sendo que cada algarismo deveria ser diferente do outro. Podemos escolher duas consoantes distintas dentre as 10, de 10 vezes 9 formas, afinal, a primeira tem 10 opções, e a segunda, não podendo repetir com a primeira, 9 possibilidades. E, independente dessa escolha, afinal, a escolha de consoante não interfere em escolha de algarismo. Podemos escolher 4 algarismos distintos dentre 5 e 9, de 5, vezes 4, afinal este não pode ser igual a esse, vezes 3, não podendo repetir com os dois anteriores, vezes 2, não podendo repetir os 3 anteriores. Formas. Pelo princípio multiplicativo, podem ser criados em tais condições um número de possibilidades na primeira decisão, 10 vezes 9, vezes o número de possibilidades da segunda decisão, etiquetas. Ou melhor, vamos manipular este número, afinal ele não coincide com o que está lá no enunciado. Observe que podemos fazer com 10 vezes 9 o seguinte: multiplicar em cima e embaixo por 8 fatorial. Nesse sentido, 10 vezes 9 vezes 8 fatorial pode ser visto como sendo 10 fatorial. E embaixo o 8 fatorial permanece. E aqui temos a multiplicação de 1 até 5, que é visto como sendo 5 fatorial. Portanto, este é um número de etiquetas no caso da alternativa 02, não coincidindo com o que está sendo dito no enunciado, afinal lá é uma adição. Portanto, a alternativa 02 ela é falsa. Alternativa 04. O número de etiquetas distintas possíveis para as cadeiras, com todas as letras distintas e com todos os algarismos distintos, é igual ao quadrado de 5 fatorial dividido por 6. Iremos proceder da mesma forma que fizemos na alternativa 02. Iremos tomar duas decisões, sendo a primeira contar o número de possibilidades de escolher duas vogais distintas. Depois, contar o número de maneiras de escolher 4 algarismos distintos. Esta é a segunda decisão. Sendo uma decisão independente da outra, podemos usar o princípio multiplicativo, que consiste na multiplicação das possibilidades da primeira decisão vezes o número de possibilidades da segunda decisão. Podemos escolher duas vogais distintas dentre A, E, I ou U, de 5 vezes 4 formas, afinal a primeira pode ser uma das 5 e a segunda não pode repetir a vogal que foi escolhida anteriormente, portanto 4 possibilidades. E, independente dessa escolha, afinal escolhendo vogal não vai ter interferência para o algarismo neste caso. Podemos escolher 4 algarismos distintos dentre 0 até 4, de 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 formas. Afinal, o primeiro tem 5 possibilidades, o segundo não pode repetir com o primeiro, esse não pode repetir com os outros dois, conforme já fizemos na alternativa 02. Pelo princípio multiplicativo, podem ser criados em tais condições o número de possibilidades de escolher duas vogais, primeira decisão, vezes o número de possibilidades de escolher 4 algarismos distintos, segunda decisão. Esse é o número de etiquetas de cadeiras nesse caso. Ou melhor, observe que a resposta não coincide com o que está ali. Devemos manipular este número. Assim, o valor que obtemos pode ser reescrito da seguinte forma. Pegando 5 vezes 4, iremos multiplicar em cima e embaixo por 3 vezes 2 vezes 1. Afinal, isto não interfere no valor deste número. Observe que, tendo a multiplicação de 1 até 5, isso pode ser reescrito como 5 fatorial. Embaixo, 3 vezes 2 vezes 1, 6. E no outro caso,
multiplicação de 1 até 5, 5 fatorial. Multiplicando razões, numerador vezes numerador, temos o mesmo número multiplicando. Portanto, ele pode ser reescrito como sendo 5 fatorial ao quadrado dividido por 6. Afinal, é 6 vezes 1, que dá 6. Esse é o número de etiquetas de cadeiras neste caso. Coincide com um enunciado. Portanto, a alternativa 04 ela é verdadeira. Alternativa 08. O número de etiquetas distintas possíveis para as cadeiras, usando-se apenas as vogais O e U com todos os algarismos distintos, é igual a 480. Bom, podemos escolher duas vogais entre O e U de 2 vezes 2 igual a 4 formas. Afinal, a primeira vogal pode ser O ou U, duas possibilidades, e a segunda vogal pode ser O ou U. Afinal, ele não diz que deveriam ser vogais distintas. Independente dessa escolha, podemos escolher 4 algarismos distintos, como já fizemos na alternativa 02. Temos 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 igual a 120 formas de escolher esses 4 algarismos distintos. A única diferença entre a alternativa 02 e aqui é que lá não efetuamos o valor numérico dessa conta. Pelo princípio multiplicativo, existem 4, que é o número de possibilidades de escolher duas vogais, primeira decisão, vezes o número de possibilidades da segunda decisão, que é escolher 4 algarismos distintos, 120. Multiplicando 4 vezes 120, 480 etiquetas possíveis. Logo, a alternativa 08 ela é verdadeira. Alternativa 16. Um número de etiquetas distintas possíveis para as mesas em que os algarismos são todos idênticos é igual a 500. Poderemos resolver igual a alternativa 01, usando as decisões. Decisão 1. Escolher uma consoante. 10 possibilidades. Decisão 2. Escolher uma consoante. Observe que, independente da escolha que você faz aqui, o número de possibilidades para a decisão 2 ele não altera, ele continua sendo 10. Assim, temos 10 possibilidades para a decisão 2. Decisão 3. Escolher um algarismo. Independente da escolha particular que você faça nessas decisões, o número de possibilidades de escolher um algarismo é 5. O número de possibilidades da decisão 4, que é escolher um algarismo, será 1. Por quê? Afinal, uma vez determinado um algarismo, os demais devem ser o mesmo. Afinal, os algarismos são idênticos. Logo, só há uma possibilidade neste caso, que é repetir a escolha que foi feita aqui. E assim, para as demais decisões. Logo, pelo princípio multiplicativo, afinal, a escolha que você faz em uma decisão não interfere no número de possibilidades da próxima decisão. São possíveis 10 vezes 10 vezes 5 vezes 1 vezes 1 vezes 1 igual a 500 etiquetas. Portanto, a alternativa 16 ela é verdadeira e a soma para essa questão é 4 mais 8 mais 16, igual a 28.